Você deve conhecer. Começa de novo. Por que eu escolhi um blue? Bom, primeiro porque eu adoro tocar blues, mas não é esse o verdadeiro motivo. É porque quando eu penso em blues, eu penso em feeling, eu penso em expressão, eu penso em como você vai tocar. Cada estilo de música, cada linguagem que você escolhe para improvisar tem as suas peculiaridades. Mas tem uma questão que eu acho que é meio que uniforme, independente da linguagem. Claro que aqui a gente está focado dentro do jazz, eu escolhi esse tema que eu acabei de tocar, né? O blues, que tem um acorde de Lá bemol no final, né? Si bemol. Mas como você expressa a nota? Como você expressa seu fraseado? E aí tem duas maneiras que você pode pensar para desenvolver a sua maneira de tocar suas frases de uma forma mais expressiva. Eu acho que a primeira delas, e a mais importante talvez, é você se ver, ou melhor, se você pensar como um instrumento percussivo. Como um instrumento, porque você tem... Sabe o que eu tô tocando? Estou fazendo frases simples, mas minha cabeça está muito mais percursiva. Eu estou pensando muito mais em ritmo, divisão. Por que eu falo percursivo? Porque quando você fala assim, você tem que pensar em ritmo, por exemplo. Você já pensa uma divisão matemática, tá, pá, brudá, brudá, sei lá. Mas imagina como se fosse uma bateria tocando, um instrumento de percussão, sabe? Nota que eu não estou preocupado com as frases. Então, dá para você ficar brincando com isso há muito tempo. Vamos imaginar que eu não pense dessa maneira. Vou sugerir o contrário do que seria fazer isso. Vou tocar a mesma música, vou soltar agora para ficar um pouco mais fácil de exemplificar. Eu sempre gravo a harmonia para poder exemplificar o que eu quero dizer. Então eu vou imaginar que eu vou soltar aqui, por exemplo, ó. Opa, menos expressão. Se você ouvir isso, você fala, hoje tá tudo certo. Tá, mas eu tô tocando. Tá certo essa frase? Tá, mas não tá legal. Muda. O que eu fiz? Tô pensando nessa frase, na pentatônica de Si bemol menor. Porque meu objetivo aqui, na verdade, não é falar tanto sobre as escalas, mas é falar da pentatônica. Olha que legal. Em, cá, putá, puté, porque eu tenho então a frase tá tu tem sem essa rítmica e sem essa expressão. Olha como fica. É quase como se eu perdesse a alma do fraseado. E o objetivo aqui é você conseguir se expressar o
tocar com expressão. Pense com um instrumento percussivo. E para isso, eu acho que é mais importante você desenvolver essa habilidade, no sentido de acostumar a pensar dessa forma, do que necessariamente você ter caminhos melódicos ou fraseados incríveis para todo tipo de acorde, por mais difíceis que os acordes sejam. Então você pega e estuda várias frases para questões harmônicas diversas e tem um repertório de frases. Mas na hora que você vai tocar, você não vai tocar só pá 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 de ba da ba de. Ó. Não. Já mudou tudo. Mesmo eu tocando a mesma frase com a mesma divisão. É muito importante pensar dessa maneira. E eu tenho focado um pouco, hoje eu decidi focar um pouco e falar muito sobre isso, porque eu percebo que mesmo pegando um tema como esse, que é um blues, né? E, é um tema simples e tal, mas no caso do blues é especial porque ele tem ele chama você, a questão do feeling, sabe? Aquela coisa. Dificilmente você vai tocar essa frase. Não. Não é? Com expressão, com rítmica, pensando como um instrumento percussivo. Bom, essa é a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse a respeito. A gente vai dar alguns exemplos mais sobre isso. Aqui eu peguei logo, demonstrei a música que eu tinha o objetivo de falar. E citei esse ponto que eu gostaria de desenvolver com vocês hoje. Segunda coisa, é você valorizar algumas notas que são importantes dentro do contexto da sua frase ou do acorde propriamente dito. É claro que quando você estiver improvisando, provavelmente você vai estar pensando no contexto harmônico que está rolando. No caso, a gente está pensando aqui no blues de si bemol, né? Tem algumas notas dentro dessa situação do blues, que é a própria Blue Note, que eu toquei aqui diversas vezes, né? Que é, se você pensar aqui, seria a nona aumentada, né? Do acorde, né? E a quarta aumentada. Soa blues isso. Quando você fala assim, pô, valorizar as notas dentro do contexto da frase, ou melhor, da harmonia que está sendo tocada, eu me refiro a você utilizar essas notas que são importantes. No caso aqui, a gente está falando sobre blues, sobre como tocar com expressão nesse contexto harmônico. A Blue Note é uma nota fundamental nesse momento, porque ela vai te dar, na verdade, o recurso de gerar o colorido blues. Se você pensa ritmicamente ou pensa de uma forma percussiva, essa é a palavra, valorizando essas notas, você vai ter um resultado muito interessante. Na verdade, esse condicionamento de pensar é uma coisa que eu sempre desenvolvi na minha maneira de tocar, eu sempre me chamou muito a atenção. Por um motivo simples, quando você faz isso, não é só porque a frase soa melhor, a maneira como você está tocando fica mais interessante para quem está ouvindo, mas porque é muito mais envolvente para você que toca fazer isso. Sai da situação de morno para quente. E isso é muito legal. Eu já de cara, mesmo pegando aqui. Olha que legal. Do dedo. Longe. Opa!
percebe que toda frase... Aqui tem uma hora que eu errei, eu toquei justamente, mas meu objetivo era ter uma frase com... Eu exagerei aqui. Pô, mas você fala, o que eu estou fazendo nesse momento? Estou pensando ritmicamente. Estou pensando com um instrumento percussivo. Bom, se eu pegar algumas frases, se eu pegar e pensar em subdivisões, tipo, vamos lá, vamos imaginar que está aqui. Então, vamos ver. Vamos imaginar que a frase é essa. Então, você vai ter. Isso é diferente de tocar. Não. Olha a acentuação que eu acabo naturalmente fazendo na frase, porque eu estou pensando nela. Não. Não estou pensando. Não. Não. Isso já soa diferente. De novo, aqui ó. O que eu estou pensando ritmicamente? Na verdade, não estou nem tanto preocupado em fazer uma frase que descreva a harmonia perfeitamente. Eu estou tentando dar o exemplo do que seria buscar essa questão da ritmo. Por que isso é tão importante, gente? Porque isso muda o seu jeito de tocar. Isso muda a sua maneira de tratar o seu improviso. Porque você começa, assim, fazendo isso, além de criar um envolvimento maior com o que você faz, você expressa melhor a frase e soa melhor. No primeiro momento, quando eu falo criar um movimento, é que quando você toca, é importante parar de mexer só os dedos. Você precisa se envolver com a música. É muito importante. Quando eu falo que é importante, não só porque isso vai fazer com que você se sinta mais dentro do contexto, mas porque você vai conseguir colocar para fora mais aquilo que você quer expressar, ou aquilo que é você tocando, aquilo que é o seu jeito de tocar. Então, eu sugiro que você faça esse teste com o seu repertório. É claro que aqui eu sugeri um tema que é um blues, né, do Miles, super manjado, um blues, aliás, delicioso de tocar, com groove. Mas eu poderia tocar esse blues, esse mesmo tema com uma outra pegada. Vamos imaginar que eu pense nesse blues aqui. Tá. Estou pensando nesse. Se eu pensar nesse ritmo e vou improvisar, mesmo tendo lá embaixo tá cá, e eu tô pensando em a minha frase já vai sair com essa intenção rítmica. Ó. Tô pensando. Minha cabeça continua aqui, ó. Você viu que o fato de pensar desse jeito já mudou a maneira que eu estou usando mais nota, porque eu estou pensando numa rítmica um pouco mais agulhada. Vamos mudar isso de novo.
De novo, a nossa base vai estar. Agora eu vou pensar nessa rítmica aqui, ó. Quase como se fosse um contracanto, né? Isso vai estar na minha cabeça. Como é que eu vou improvisar? Já mudou o fraseado? Mas você está tocando menos nota. Estou mais com uma outra intenção. Agora, curiosidade. Quando eu pensei... Esse pensamento que eu estou sugerindo é um pensamento interno. Ou seja, isso você pode aplicar em qualquer música. Ou seja, a base, o que está rolando lá fora, é uma coisa. No caso aqui, no nosso tema é... Mas na minha cabeça, no primeiro momento eu pensei, enquanto eu estava fazendo pá, eu estava pensando. Isso começou, pensar dessa maneira percursivamente, me fez fazer um tipo de fraseado, ou tocar de um jeito um pouquinho mais agulhado, porque isso aqui. Na minha cabeça estava rolando isso enquanto estava. Quando eu mudei a minha maneira de pensar, independente da base, eu pensei, naturalmente, esse tipo de eu já começo a frasear diferente. Mesmo eu fraseando de maneiras diferentes por causa da forma rítmica que eu estou pensando interna, uma coisa que acontece em comum nos dois exemplos que eu dei de frase é que a expressão ela continua existindo. Por quê? A frase, toda a parte melódica construída, ela é muito mais pensada percursivamente do que melodicamente. E isso é fantástico, porque, na verdade, você cria intenções diferentes. Ou seja, você pode tocar o mesmo fraseado, até a mesma frase, quando você muda a intenção rítmica, você muda o padrão rítmico e a intenção como você toca, você tem uma frase nova usando as mesmas notas. Não só porque você mudou a divisão, mas porque você mudou a acentuação e principalmente a forma de tocar a expressão. Quando eu falo expressão, gente, não é só... É muito comum a gente estudar uma escala. Você vai tocar... Tô tocando uma escala... Aí você treina essa escala e toca lá. Mas não, é tocar com... Já percebeu? Mesmo tocando a escala, eu já mudei. Eu estou tentando tocar a mesma divisão, eu estou tocando uma escalinha, mas uma coisa é tocar a escala. Outra é... Perfeito essa. Que é diferente. Não. Tem uma acentuação, tem uma valorização. Eu estou usando alguns recursos do ponto de vista de ligadura, ligados, né? Para valorizar a questão do apoio da acentuação. Quando eu penso assim isoladamente, pensando só na acentuação propriamente dita, dá certo. Mas o que ajuda... O que faz com que a acentuação e a expressão saia de uma forma natural é pensar como percursivamente, sempre. Então você tem... olha o que eu estou pensando.
comecei a pensar de novo, já voltou um tipo de fraseado interessante. Mesmo falar assim, pô, tudo bem. Essa rítmica interna que eu tô pensando, essa rítmica interna, você fala assim, pô, Rudy, mas quando você toca dessa maneira, pensa nessa rítmica, você toca mais notas. Sim, mas não necessariamente é preciso. Por exemplo, agora eu vou tocar pensando nessa rítmica, mas pensando em pouca nota. Olha como a intenção muda. Tá aqui, ó. Você percebe que a frase é então, a própria, mesmo segurando, puxando o freio de mão aqui para não tocar mais nota, porque isso instiga, você fala, você já tem uma intenção de frase diferente. Então, parece uma lâmpada, mas não é. A maneira como você toca, independente do que você vai tocar, é o que vai fazer toda a diferença no jeito que as coisas vão soar e das coisas vão acontecer. Então, parece uma bobagem, mas não. Isso é o que faz com que tudo aconteça de um jeito legal, do ponto de vista da música popular, do ponto de vista do jazz, do ponto de vista do fraseado com expressão. Bom, eu posso estar tocando, vamos imaginar que eu toque esse blues dessa maneira. Agora, só para o meu grupo. Então vamos ver como fica? Difícil até, hein? O próprio groove que eu estou fazendo lá é mais gigante do que isso que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando fazer uma coisa bem... Como é que eu vou improvisar pensando nisso? Difícil, né? Porque a gente tem uma briga. Primeiro eu estou tentando fazer alguma coisa que seja menos instigante. Não, veja só, eu não estou comparando o que é melhor ou não. São coisas diferentes apenas. Isso aqui é muito legal, mas num outro contexto. Quando tem... Isso me empurra muito mais, ou me envolve muito mais para criar um fraseado do que... Principalmente se eu estou pensando as duas coisas simultaneamente, que é o que a gente está treinando aqui agora. Então, a ideia é assim, se eu gravasse esse blues assim e pensasse, provavelmente eu ia fazer o fraseado em torno disso. É claro que se você for tocar um tema, uma balada, mesmo tocando em balada, tem uma coisa interessante nos andamentos lentos, nos andamentos tranquilos, é pensar a subdivisão ou pensar o tempo dobrado. Isso é interessante porque ajuda você a não correr. E quando você pensa o tempo dobrado, naturalmente, mesmo você tocando frases com menos notas, mais melódicas, elas ainda assim vão sair com uma rítmica muito importante. Então, meu objetivo é enfatizar isso hoje com bastante veemência. Pense como um instrumento percussivo. Valorize as notas importantes do acorde no contexto da sua frase. Mas o segundo item que eu estou citando aqui não faz o menor sentido se não tiver o primeiro item bem resolvido, bem desenvolvido. Pense percussivamente. Como treinar isso? Você pode gravar você tocando, que é uma sugestão que eu acho super legal, e observar para ver se a sua frase está saindo ritmicamente legal. Aí, se você está saindo ritmicamente bem, aí você fala, bom, beleza. Aí você pode, se não estiver saindo, você vai perceber na gravação que ela tem ali um problema da questão
da expressão rítmica propriamente dita. É muito comum a gente ouvir pessoas tocando assim, tudo reto, tudo perfeito, técnica, limpeza, frases bonitas, mas sem muda tudo. E é bem legal porque se eu for improvisar pensando assim, pensando só ritmicamente, ó, mesmo toda parte, estou pensando no groove gravado, mesmo sem a base, o fraseado fica muito mais dentro da questão da ideia que eu estou passando de construção de um solo, que fica interessante, é muito mais legal do que tocar. Não faça isso. É a minha sugestão. Não, não. A frase ela vibra nessa intenção da rítmica. Quando eu toco sem base, com esse sentido, faz mais sentido para quem ouve, faz mais sentido para quem toca. Fica mais musical, fica mais ritmado, fica mais expressivo. O seu fraseado, ele pode sair dessa maneira e eu acho que é uma forma interessante de ver, um olhar interessante de ter para a música, para a forma de improvisar. Hoje eu decidi falar um pouco sobre essa questão. Eu tenho colocado coisas importantes do ponto de vista da parte propriamente dita do estudo. Você prestar atenção na escala, no arpejo, como construir uma frase inteligente, como tirar proveito desse processo, como ganhar fluência, como utilizar a palheta no movimento correto, o sweep, etc. Tudo isso é muito importante, é muito claro, fundamental. Mas nada disso, desse contexto todo, faz sentido se você não tocar pensando como um instrumento percussivo, pensando ritmicamente, pensando em criar motivos rítmicos, percussivamente falando, no seu fraseado. Porque daí sim vai soar com swing, vai soar com expressão. A expressão naturalmente brota desse processo. Não? Quando você fala em tocar com expressão, às vezes você pode pensar nas figuras de expressão que vão estar dentro do contexto. Mas quando você pensa como um instrumento percussivo, naturalmente as figuras saem. Porque quando você pensa numa figura de semicolcheia, como eu sempre falo, ela não vai soar reta. Sempre dois exemplos. E eu demonstrei isso tocando aqui esse tema. Usei um tema do Miles como um exemplo para poder falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante e é tão fundamental para que a gente possa tocar, se divertir, sempre com muita alegria, sempre com criatividade e sempre com expressão e com muita rítmica.